Hello guys, buenos dias. Eita, tá frio aí? Aqui tá gelado. Hoje foi difícil, hein? Tô na marra aqui, mas confia no processo, persiste no propósito. É meio que aí que é a chave para você conseguir vencer, né? Fala que é a constância. Você, quando insiste em algo, você vence. O seu eu mata a sua carne e consegue, para quem malha, um shape. Para quem lê, finalizar a leitura. Estamos aí na leitura bíblica em 365 dias. Eu, Bianca, que vos falo hoje, dia de número 117. E hoje iniciamos um livro novo, livro de 1 Reis. 1 e 2 Reis, que inicialmente eles eram um livro só, mas aí houve essa separação para montagem do contexto de livro para nós, né? Mas hoje vamos no 1 e o 2, então iniciar esse livro novo. E Lucas, capítulo 19, do 28 ao 48. Glória a Deus. O que abordaremos no livro de 1 Reis? Pense assim, se todo líder político fosse medido pela obediência a Deus, quanto mais obediente, melhor seria esse líder. Basicamente é isso. 1 Reis é isso. Eles avaliam os reis não pelas conquistas ou por poder aquisitivo, mas sim pelo que eles fizeram de agradável a Deus e pelo que eles obedeceram. Mais do que agradar a Deus é obedecer. Não adianta fazer o que agrada, sendo que manda fazer uma coisa e não faz, né? Não resolve. Então, o texto ele vai começar aí e a gente vai ver Davi passando o reinado para Salomão. E Salomão aí fazendo diversas manobras políticas para poder se manter no poder, inclusive matando aí alguns de seus irmãos. A gente vai comentar sobre isso hoje. Mas lá na frente você vai ver que Salomão vai perder um pouquinho as estribeiras. Ele vai construir o templo do Senhor, glória a Deus por isso. O templo que a gente tem uma réplica lá, né, em São Paulo, o Templo de Salomão, mas na verdade é um templo, é uma casa de Deus, foi feito para adorar a Deus e os sacrifícios ali serem feitos. Porém, Salomão ele vai passar 13 anos construindo o seu palácio. Muito detalhes, muito bonito e tal, mas focou um pouquinho mais construindo o palácio dele do que o próprio templo de Deus, os 7 anos de Deus, né? Mas a palavra também vai falar que Salomão vai deixar se levar pela grandeza que ele conseguiu adquirir com o tempo, e depois ele vai acabar fazendo, vai finalizar lá, dizendo que ele fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Seguir com Deus é difícil, gente. Não tem essa utopia, não, que a vida com Cristo é um morango, que não é. É difícil. Como eu falei, é insistir, é persistir, é você lutar contra a preguiça, lutar contra a sua carne todos os dias. Imagina isso. Isso é a vida do crente, e essa foi a dificuldade que Salomão viu. Às vezes, quanto mais riqueza, como a gente viu ontem, né? É mais fácil o pobre alcançar o reino dos céus do que o rico passar pelo buraco da agulha ali, da porta estreita que é o céu. Quanto mais luxos e riquezas, mais complicado é para uma pessoa seguir. Não estou justificando, estou dizendo que todos temos que persistir, mas quanto mais coisas
para te deixar na conformidade. Não é essa palavra ainda, estou pensando aqui uma palavra certa. A pessoa, ela estaciona, ela acha que tá bom do jeito que tá e resolve que vai fazer aquela vida boa e mansa. É o que Deus quis para ela, e não. Deus quer trabalho. Nós somos servos, o servo trabalha, meu filho trabalha e trabalha muito. E a gente falando de Salomão, chegou uma hora que Salomão, ele começou a perder o seu poder e o seu prestígio, porque ele simplesmente fazia só o que era legal para ele, não para Deus. Então ele passou a seguir aí a falsos deuses, e aí o reinado dele passou todo a desmoronar, e a gente vai ter a divisão entre Israel do Sul e Israel do Norte. Na verdade, Israel do Norte e do Sul, que é Judá. As duas tribos aí vão se dividir. A gente já viu mais ou menos, né, as duas caminhando uma divisão ali em 1 Samuel, mas ainda tinham os nomes separados e seus líderes separados. E aí a gente vai ver um rei após o outro, o povo sofrer, reis seguindo a Deus, beleza, prosperando, e reis que não seguiam a Deus, que levavam o povo a ser subjugado e à escravidão. E aqui vai finalizar o texto de 2 Reis. Mas a gente vai só no primeiro hoje. Mas o tema de 1 Reis é obediência, obedecer. Simplesmente. Não importa o que está acontecendo ali. Não importa as outras forças que estabeleçam o jogo. Deus continua trabalhando para cumprir a vontade dele em meio ao seu povo. E se você obedece, melhor para você. Mas se você desobedece, vai ser complicado. Bora lá então, 1 Reis, capítulo de número 1. A gente vai iniciar aí com a liderança sábia de Salomão e a preparação de Davi aí para sua morte. Verso 1. Sendo o rei Davi já velho e entrando em dias, envolviam-no em roupas, porém não se aquecia. O cara era friento, tipo eu. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então Davi, já idoso, ele simplesmente ali sentiu um frio além das estribeiras, e aí foi procurado uma moça para que ela pudesse aquecer aí o rei. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, porque tinha que ser bonita, né? Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém o rei não a possuiu, não tinha nada de pensamento torpe, não. Você aí passou um monte de coisa na sua cabeça, o cara aproveitando da menininha. Não, ela simplesmente, ela cuidava, era uma cuidadora de idosos. A gente pode dizer para a época, né? Ela servia o rei. Ela fazia aí o cuidado com ele. O livro, só uma curiosidade, de 1 e 2 Reis, eles são muito importantes no contexto histórico da Bíblia. Eles vão fazer aí um pano de fundo para todos os livros aí do Velho Testamento. Pano de fundo para que livros? Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Miqueias, foram líderes aí que ministravam, na verdade, reinavam, não, quem reinava era só Davi, e
Salomão até aqui, né? Mas a gente vai ver outros reis, filhos aí, descendentes de Davi e Salomão. Mas esses vão ser pessoas que ministravam nesse período. Grave isso aí, que você vai precisar dessa informação mais à frente. Isaías, Jeremias, Amós, Obadias e Miqueias, eles se passam nesse período aqui de primeira e segunda reis. Versículo de número 5, as instruções finais aí de Davi a Salomão, seu pai aí conversando com o filho, orientando. Então Adonias, o filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Era ele de aparência muito formosa, e nasceram depois de Absalão. Então, eis aí que um dos filhos de Davi resolve que vai reinar. E ele tinha a aparência, mas ele tinha a unção do Senhor. Estendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, rei, e os valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Então, tinha quem apoiasse Adonias, mas também tinha uma grande parcela dos homens que estavam ali abaixo de Davi, né, que ajudavam Davi no governo, no reinado, que não apoiavam. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã e Benaía e os valentes de Salomão, seu irmão, não convidou. Meio que ele quis fazer uma cerimônia em secreto ali entre aquelas pessoas. Porém, como nós falamos no verso 8 ali, tinham pessoas que não apoiavam essa determinação aí de Adonias de querer reinar. Eu falei que ele era filho, mas ele não era filho de Davi, não. Ele simplesmente resolveu que ele ia reinar. Aí no verso 10 a gente vai ver a morte de Davi. Olha só. 11 para frente. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agiate, reina em nós, e que nosso senhor Davi não o sabes? Natã, que era aí o profeta, ele avisa a esposa de Davi, mãe de Salomão, de que Adonias estava cismando que ele ia reinar. Ele falou: minha filha, você não está vendo aí que ele está reinando no lugar de Davi? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e de Salomão, seu filho. Provavelmente Salomão devia ser pequeno, né? Vai, apressa-te ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Enfim, ela se colocou no lugar de realmente defender ali o trono, orientada aí por Natã. E ela fala assim, ó: eu vou te dar, Natã, vou te dar esse conselho, porque Davi não está acompanhando mais as coisas de perto.
Porém, eu creio que ele queira que o filho dele reine sim. Então você vai lá e fala com ele, né? Você é a esposa. Eu vou estar lá falando com ele já e você entra e questiona ele nesse instante. Então, verso 14. Eis que estando tu ainda a falar com o rei, tu quem? É o profeta Natã. Eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Ao contrário, Betseba estava falando com o rei e Natã vai entrar e vai confirmar o que ele acabou de falar com ela. Para ajudar, né? Porque os homens tem hora que ouvem só os homens, né? Então tem hora que ouvir a palavra só de uma mulher não é o suficiente. Apressou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara. Já era o rei muito velho. E Abissag, a sunamita, o servia. Então tinha essa moça, essa senhorinha, essa jovem donzela, que realmente servia ali ao Senhor. Era já o rei muito velho, que nem eu falei, né? E tinha essa senhorinha, essa senhorinha não, essa donzela que servia a ele. Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei e lhe perguntou: que desejas? Porque até mesmo uma rainha não podia estar diante do rei de qualquer maneira. Ela podia morrer. Ele tinha outras esposas também, não era só uma. Tinha concubinas também. Então elas só se apresentavam diante dele quando ele queria. E ali ela chegou perto, prestando condolências e reverências, e ele perguntou para ela: o que você quer, minha filha? E ela respondeu: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, pois, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Então ela resolve fazer ali o que Natã havia falado, informar a ele que tinha uma outra pessoa ocupando o trono e que Salomão devia ser o rei e não uma pessoa que simplesmente se coloca ali para dizer que é. Molou, pois, bois, ela contou toda a peripécia lá que ele arrumou, né? E animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei de Abiatar, o sacerdote, a Joabe, o comandante do exército, mas o teu servo Salomão não o convidou. Tipo assim, ele fez uma cerimônia e quem tinha que saber mesmo para passar a coroa não estava sabendo. Porém o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu Deus, jazerem seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Se você ficar parado aí, meu filho, a gente vai acabar morrendo. E ele vai assumir o trono. E aí? Como é que vai ser? Você vai declarar aí quem será seu sucessor? Ou você vai ficar parado aí com essa menininha aí, a sunamita, te servindo? E o verso 22 vai dizer que estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, igual eles combinaram. E fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste Adonias, reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Então por que desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e dos chefes do exército e a Abiatar, o sacerdote? E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaía, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se sentaria no teu trono,
depois de ti. Então, ó, ele repetiu o que ela falou, né? Ele está reinando, está sentado no seu trono, ele fez a cerimônia lá com os bois. Porém, ele deixou bem claro, ele não queria perder a cabeça dele, né? Que nem a gente falou lá no verso 8, que tem uma galera que não era a favor disso, não participou, não foi conivente. E aí respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele, porque Betseba se apresentou primeiro, depois entrou Natã, e eles ficam homens conversando com homens, esposa conversando com o marido. Então jurou o rei e disse: trouxe ela para mostrar para ela o que ela tinha pedido para ele, né? Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará. Ele manda chamar ela, porque, como eu falei, as mulheres ficavam em outro local, reclusas, nas casas delas, ali mesmo no palácio, mas cada uma ali com seus filhos, cuidando dos seus filhos, mas com o privilégio de estar no palácio do rei. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei, meu senhor, para sempre. Temendo pela própria vida, né? Presta assim as reverências e as condolências e assim segue. E aí disse o rei Davi: chamai Zadok. Manda chamar Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta Benaía, filho de Joiada, e eles se apresentaram, todos aqueles que eram a favor do reinado estar com Davi, né, e que eram homens de influência. E disse-lhe o rei: tomai conosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiu o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis, pois, ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em teu lugar, em meu lugar. Isso. Porque ordenareis, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então, mais uma vez, ele repete: é ele quem vai reinar sobre os dois lados, sul e norte. Então, Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor Deus de Israel, meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então eles declaram aí tipo como se fosse uma promessa, né, que o reinado de Salomão fosse maior do que o de Davi. Verso 38 vai dizer aí, então, cadê minha cola? Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula, e era do rei Davi, e a levaram a Giom. Zadok e sacerdote tomou conta do tabernáculo. O chifre do azeite ungiu. E Salomão
tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Né? Assim foi feito, então. O chifre, o azeite, enfim, a cerimônia para se realmente ungir o rei. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor parecia fender a terra. Todos estavam muito alegres, cantando, falando alto ali, dizendo feliz porque Salomão estava assumindo o reinado. Após ele subir, todo o povo tocava. Já li, 41. Adonias, lembra? Aquele que queria estar na frente do reinado. E todos os convidados com quem eles estavam o ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido da trombeta e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Adonias falou: o que está acontecendo? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, reuniu-te, rei Salomão. Davi enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e Natã, porém, não dá ruim, né? E Davi enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e a Benaía, filho de Joiada, e aos guardas real, e os fizeram montar em mula, que era do rei. Quem? Salomão, Saul, Zadoque, o sacerdote, e Natã, profeta, ungiram o rei Salomão em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que existe. Também Salomão já estava sentado no trono do rei. Ademais, os oficiais do rei vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus, que o nome de Salomão seja mais celebre do que o teu nome, e faça o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Ele estava recebendo bênçãos ali das pessoas, desejando aí que ele fizesse um bom reinado. Até quando ficou aí? Eu não sei. Que tá mudo. Meu Deus. As pessoas desejando ele ali, que ele fizesse um bom reinado. Que ele... Eu não vi que horas que parou. Ó, eles subiram com ele montado e as pessoas aclamavam, celebravam a ele e desejavam que ele fizesse ali um trono maior do que o trono de seu pai. Então eles estremeceram e se levantaram, todos os convidados. Foram tomado cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não matarás ao teu servo a espada. Não sei se você lembra dessa passagem, lá no texto, não sei se é Deuteronômio ou Levítico, que a pessoa podia entrar às portas do templo e segurar o chifre com um sentido de clemência. Então, Adonias foi o que ele fez diante dessa situação, visto que ele caiu em si, que ele tinha feito algo ali fora do consentimento de Davi. Ele sabia que ele tinha feito, né? Mas ele tinha sido pego fazendo errado. Então agora ele clamava para que Salomão não o matasse.
Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E este lhe disse: vai para tua casa. Não deu certo o plano aí de Adonias. Mas Salomão dispensou ele, falou: meu filho, vaza daqui, vai embora. Vai embora, que você não é rei não. Aqui quem sou rei, aqui quem é rei sou eu. Tava lendo uma coisa. O 2 agora. Deixa eu ver o 2. Tava falando uma coisa, mas é outra aqui, tá? A liderança sábia de Salomão. Agora sim. A preparação da morte de Davi. Falei uma coisa lá no outro, mas eu tava lendo as anotações do 2. Então, na verdade, as anotações do 1 Salomão é ungido rei. Davi tinha o seu estado debilitado ali, né? Os conselheiros de Davi decidem encontrar uma jovem que estava ali com ele. Depois, essa jovem escolhida para cuidar de Davi. Adonias vai tentar se proclamar rei. E Betseba e Natã vão informar Adonias aí sobre a traição dele. Logo em seguida, Davi confirma que Salomão será o próximo rei e Salomão é ungido, aclamado como rei. A notícia vai se espalhar, a adoração de Salomão vai crescer, o pessoal vai gostar do reinado dele. E agora sim, a gente segue com a liderança sábia de Salomão. Capítulo 2, do 1 ao 4. Davi dá instruções aí antes de sua morte. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, ser homem. Olha só. Davi mandou Salomão ser homem. Não tem nada de errado você falar isso não, tá? Guarda os preceitos do Senhor, guarda a palavra de Deus, para andardes nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, e como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os teus caminhos para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes que me fez Joabe, filho de Jeruía, o que fazes os 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que seus cães desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usará de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia para a casa de seu irmão, por causa de seu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse,
com dura maldição no dia em que eu ia a Mahanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para as suas cãs desçam à sepultura com o sangue. Então, Davi dá algumas instruções, além dele seguir, que ele quer que ele siga a palavra de Deus, siga os caminhos, os estatutos, a lei de Moisés, para que ele prospere. E lembra que o mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Então, se você quer seguir, estando ok, tudo, né? Segue o que o seu pai está te orientando, sua mãe está te orientando. Então, ele dá instruções sobre alguns que ele gostaria que tivesse ali apoiando o reinado de Davi, apoiaram o reinado de Davi, agora estivessem apoiando o reinado de Salomão, visto que eles eram homens leais. Mas também ele dá orientação para que alguns ele venha vingar-se. Por exemplo, Simei, que quem ele havia poupado anteriormente, mas agora ele pede para que ele venha vingar a vida de Simei. E Amasa também, que também derramou sangue. E agora ele pede para que Amasa também tinha alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que desagradou a Davi. A Amasa no capítulo 2 Samuel, verso 20, quem lutou ali a favor, não tem nada de ruim não, lutou a favor de Davi com a espada e feriu vários homens ali a favor de Davi. Então, Amasa não era um cara ruim não, tá? Mas Simei era alguém aí que não agradava muito a Davi, e aí ele dá a orientação aí para que ele venha vingar aí Davi, tirando a vida de Simei. Verso 10, deixa eu ver. Agora, a morte de Davi, né? Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão, então, ele assentou-se ao trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Então, eis aí que agora começa o reinado de Salomão. E como Adonias tinha se levantado contra Davi, nada mais justo, né, do que Salomão executar Adonias. Olha só. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, porque primeiramente ele queria ter tomado o trono de Davi. Então ela queria ter certeza que ele não ia fazer alguma coisa. Ela disse: fala. Dando tchau aqui pro marido ir trabalhar. Gente, esse Adonias era muito despeitado, era muito metido, olha só. Aí acrescentou uma palavra: tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: olha isso. Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço: não o rejeites. Ela disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Betseba: bem, eu falarei.
Eu vou te falar um negócio, hein? Esse menino, hein? Adonias também era filho de Davi, tá? Só para você saber. Só que de outra coisa, né? Outra mulher. Só que a autoridade e a liderança era algo que estava mais ligado à sucessão do trono do que simplesmente você ter seu irmão mais velho. Tudo bem, você vai falar para mim, pastora, mas a Bíblia fala sobre o irmão mais velho, a primogenitura, né? Beleza. Mas o Davi não estava morto quando Adonias resolveu que ele ia tomar o trono. Então aquilo ali já era algo errado, já era algo que ele estava fazendo errado, assumindo o trono sem que o pai lhe desse. Então Adonias já tinha muitos indícios de que ele poderia reivindicar esse trono de novo. Porque se ele já fez com o pai, imagina o que ele faria com Salomão. Ainda vai com despeito, vai me pedir a menina que estava lá servindo o rei. Enfim, olha só. Vou continuar aqui para você ver o que vai dar isso. Verso 19. Foi, Betseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela sentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. O rei lhe disse: pede minha mãe, porque não recusarei. Disse ela: dê-me Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior? Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote. Para Joabe, de Jeruía? Jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe prouver, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabelece e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá. Você tá achando que esse menino vai ficar vivo? Esse menino tá me afrontando. Enviou o rei Salomão a Benaía, filho de Joiada, a qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Então, Tiro saiu pela culatra. Ele que queria pedir para a mamãecita para que intercedesse por ele, a mãe até fez, né? Mas Salomão entendeu ali que aquilo ali era de extrema como é que eu vou dizer? Insegurança, não. Extrema... ele poderia vir a querer tomar o trono dele, mas a palavra eu esqueci, né? Ameaça. Significaria uma grande ameaça. Adonias estar em vida. Já estava começando a pedir a esposa. Aí ele falou, não. E aí, assim, ele resolveu que ia matar. E aí, o texto vai dizer que Benaía, o filho de Joiada, ele vai matar ele. A Adonias. 26. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anotote,
para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai, porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Aí ele está falando de quem? Abiatar disse ao rei. Por que ele disse ao rei isso? Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Olha só, Abiatar manda que Salomão vá se esconder. Mas Salomão faz diferente. Ele expulsou Abiatar de não ser sacerdote. Ele tira ele de sacerdote. Aí agora a gente vai ver a execução de Joabe. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe já tinha desviado, seguido a Adonias, ainda que não desviara seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Aqui são as pessoas que foram a favor de Adonias, aqueles homens. Deixa eu ler lá no começo. Que foi a favor ali do reinado de Adonias, que era Joabe, por isso que Joabe vai morrer, e Abiatar, o sacerdote. Então, por isso que os dois, eles vão ter suas vidas perecidas. Abiatar, ele foi simplesmente expulso, né? Não morreu, mas Joabe vai ter a sua vida executada. A gente viu lá no capítulo 1, verso de número 7, de que Joabe e Abiatar, eles ajudaram aí a Adonias a ter mão do reinado. E aí, Joabe, sabendo então que Salomão agora era rei, ele saiu correndo, fugiu para pedir misericórdia. Aí, agora sim, que eu estava lendo um negócio lá, do resumo do estudo errado no capítulo 1, agora funciona, dizendo que ele pegou as pontas do altar. Foi tido ao rei Salomão. Por que ele pegou as pontas do altar? Porque pelo livro no Levítico ou Deuteronômio, não lembro qual parte, fala que a pessoa que quisesse pedir clemência, misericórdia, ela devia ali se agarrar nas pontas do chifre do altar, um detalhe que tinha lá no altar, e pedir misericórdia. E aí, verso 29. Foi tido ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto do altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, e disse: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe. Benaia foi o cara que matou a Adonias. Aí ele falou assim: Benaia, é contigo. Bora, Benaia. E ele disse a Joabe: Sai daí. Ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tornou a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a tua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Assim é
a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Ele matou esses dois? Nossa! Assim recairá o sangue destes sobre o cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e a seu trono dará o Senhor paz para sempre. Subiu Benaía, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou. No deserto. Em lugar de Joabe, construiu o rei, por comandante do exército, a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote. Ele trocou ali. O sacerdote agora era Zadok, e o comandante do exército agora era Benaia. Depois mandou o rei chamar a Simei. Esse também estava com os dias contados. E lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. Daí não sais, nem para uma parte nem para outra. Vou te manter vivo, mas fica quieto dentro de casa. Porque há de ser que no dia que saíres e passares o ribeiro de Cédron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá, então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa essas palavras, é lógico, né? Ele estava vivo. Como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. A cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abaldou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Então, o que aconteceu? Ele foi buscar os escravos que lhes fugiram. E aí, depois, ele montou lá o jumento e buscou esses escravos de volta. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora até Gate e havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em... Morreu meu negócio aqui. No dia... Cadê? No dia em que saístes para uma ou para outra, verso 42. Para uma ou para outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Eu não falei para você ficar quieto aí nessa cidade? Para que você foi para outro lugar? Disse o rei mais a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça, e a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, comandante do exército, filho de Joiada, a qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que ele morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Então, simplesmente porque ele saiu lá. Simplesmente não, né? A palavra do rei é a palavra do rei. Então, ele não podia voltar atrás. Se ele falou que se ele saísse do lugar que ele tinha que estar, ele seria morto, assim aconteceu, né? E aí, cadê o nome dele? Cadê? Amasa foi morto. Finalizamos aí o 1 Reis, capítulo de número 2. Vamos agora para Lucas. Lucas 19, do 28 ao 48. Finalzinho aí de Lucas, capítulo de número 19. Gente que anteriormente viu a respeito aí
do encontro ali de Zaqueu com Jesus e a parábola das 10 minas, né? Os talentos. 28. Agora a gente vai ver a triunfal entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Vai dizer assim, ó. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo eles disseram Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajuntaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, bendito no céu e glória nas maiores alturas. Eis aí que os discípulos adoravam a ele, né? E todo o povo ali. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deixem eles gritarem, né? Bendito é o Rei e bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Verso de número 41, Jesus vai chorar sobre Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheces a oportunidade da tua visitação. E aí ele fala aqui que a cidade estava tranquila, mas que haveria um momento em que ali haveriam inimigos, haveriam guerras, algo que a gente vive na atualidade, né? Uma guerra constante, né? E que aquele local, o templo também seria desfeito, não deixariam ali pedra sobre pedra, tudo estaria desmontado. E era sobre isso que ele chorou, né? Essa cena vai ter uma grande emoção, porque Jerusalém é a cidade que representa o centro da fé do judaísmo. E Jesus, ele era também tido como um judeu, né? Hoje a gente tem mais Jesus como um cristão, né? Alguém que crê, sim, no mandamento, nas palavras. O judeu também crê na Bíblia, mas ele não crê que Jesus seja o Cristo. Mas ele olha para aquele local, né, com muita compaixão, e olha para o povo, mas ele sabe o quão incrédulos eles eram e o quanto eles não acreditavam na mensagem do reino de Deus, no sentido de que Jesus era o Messias. Eles acreditavam sim em Deus, mas não criam que Jesus era o Messias, que veio trazer a eles ali remissão dos pecados, né? Eles ainda esperam Cristo, os judeus ainda esperam o Messias deles. E ali ele olha para tudo aquilo ali e ele vem a chorar. Por quê? Porque todos eles vão se arrepender de
tudo aquilo que eles fizeram. Ele vai lamentar a cegueira espiritual daquelas pessoas, que eles não acreditavam, né? E olhavam com diferença em relação a Jesus. É simplesmente isso, né? Não é que ele tivesse raiva ou condenação, mas era tristeza mesmo, porque ele chamava eles para o arrependimento, mas infelizmente eles não se arrependiam. E fala, né, a Bíblia que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Isso somos nós. Nós não vimos, mas nós temos tamanha devoção, tamanha retidão para com Jesus. Nós reconhecemos isso, nós reconhecemos o amor que ele teve por nós. Com isso ele se alegra conosco. Verso de número 45. Agora Jesus vai dar aquela limpeza no templo, olha só. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformardes em covil de salteadores. Porque ali eles haviam que fazer um comércio e vendas de animais para o sacrifício, sendo que o ideal era que eles cuidassem cada um dos seus animais e os trouxessem ali. Então, muitos mercadores estavam ali, muitos cambistas, e Jesus não se agradou daquilo não, de ver tantos homens ali, em vez de estar adorando no templo, está fazendo comércio ali, marcando uma banca, marcando presença ali. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do templo procuraram eliminá-lo. Ele mostrava a vertente dele a respeito das escrituras, mas eles tinham ciúmes de Jesus, né? Eles procuravam algo para matá-lo, para acusá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Todos ficavam encantados com a palavra de Jesus, com como ele pregava, com como ele trazia para perto, né? Então, não adiantava eles, os sacerdotes, terem um ódio mortal aí, querer eliminá-lo, porque ele tinha a afeição do povo. É isso. Hoje finalizamos então o dia de número, acho que é 117, né, se eu não me engano. E eu finalizo aqui orando com você, amém? Aleluia. Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse momento na sua presença. Como que é difícil a gente às vezes separar tempo para ti, né, Pai? A gente arruma tempo para tantas coisas, mas a gente tem que insistir nisso. Tem que insistir nisso, aprender, compreender mais de ti. É isso que é importante, a gente aprender mais a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo de Jesus Cristo. E nós ainda brincamos, né? Brincamos juntos, dá vontade de falar assim, tem idade para brincar? Mas nós ainda brincamos. E queremos juntos aí fazer um mundo diferente, um momento diferente, uma vida diferente. Nos ajuda a isso, Pai, em nome de Jesus. É o que eu oro, eu peço, em favor da tua palavra. Nos ajuda a seguir os seus estatutos, os seus caminhos, assim como Salomão no início do reinado, né? Mas nos ajuda a segui-lo, assim como nós lemos em 1 Reis. E que nós possamos cada vez mais nos apaixonar pelo teu evangelho. Amém? E é isso. Glória a Deus. Finalizamos aí. Vejo você na próxima. Tchau.